crianças! Bom dia! Tia Lonir de volta agora no nosso segundo horário para mais uma aula de ciências. Então, vamos lá, pegue o seu livro e vamos abrir na página de número 194, isso mesmo. Hoje nós vamos estar encerrando a nossa unidade de ciências. E lembrando que a partir de amanhã as provas elas vão iniciar. Então, estude e se prepare para que você possa ter uma boa prova. Então, nós vamos estar encerrando a nossa unidade 3, que tem como tema relação entre os seres vivos e o ambiente, isso mesmo. E hoje nós vamos estar falando a respeito das modificações do ambiente. Então, vamos fazer a leitura com a tia. Diz assim: os seres humanos são capazes de viver em diferentes lugares. Para isso, precisam transformar o ambiente de muitas maneiras. Essas modificações são feitas para produzir alimentos, construir estradas e moradias, descartar lixos, entre outros motivos. As modificações devem ser feitas com respeito à natureza e de acordo com a legislação vigente em cada local. E aqui nós temos o significado da palavra legislação, que quer dizer conjunto de leis ou regras estabelecidas por uma autoridade. Muito bem. Então, vamos conversar um pouco, crianças, sobre aquilo que nós lemos. Eu quero perguntar para vocês, mediante tudo que nós lemos, quais os motivos que levam o ser humano a modificar o ambiente? Mediante tudo aquilo que a gente leu, né? A gente leu que nós, seres humanos, a gente modifica, né, o ambiente onde a gente vive. A gente transforma esses ambientes de muitas maneiras. E a gente viu que essas modificações, elas são feitas para quê? Tem vários motivos, né? Produzir alimentos, que nós precisamos nos alimentar, construir estradas, né? Que nós precisamos de estradas para andar, construir moradias, que nós também precisamos, descartar lixo, entre outros, isso mesmo. Então, nós devemos perceber, crianças, que muitas das modificações, elas são feitas com objetivos, né? Que são esses objetivos aqui que a gente leu, que é atender às necessidades básicas, né, nossa e dos animais. Como? Quais são essas necessidades? Como a obtenção de água, alimentos, moradias, né? E entre outras. E outras modificações, elas vão além disso, que elas visam proporcionar o bem-estar, o conforto, né, e outras comodidades. Que nem, por exemplo, pessoas que fazem balneários, piscinas, clubes, né, que visa o lazer e o conforto. E por isso elas transformam o ambiente onde vivem, ok? Mais embaixo nós temos aqui algumas situações das quais a gente falou agora há pouco. E elas estão em forma de foto. Embaixo nós temos legendas que explicam essas fotos, esses ambientes. A primeira diz assim: nós estamos vendo aí, né, um ambiente, e aí a legenda diz assim: a construção de cidades é uma forma de alterar o ambiente. Município de Caxambu, Minas Gerais. Essa foto foi tirada em 2016, ok? Então, aqui, olha, nós podemos perceber que esse ambiente, ele foi modificado, né, pela construção de uma cidade. Assim como o ambiente onde nós vivemos, aqui, Lago da Pedra, foi modificado, Paulo Ramos foi modificado, está sendo modificado ainda, né? Como Lago da Pedra também, Lago dos Rodrigues, Lago do Junco. Então, qualquer lugar, qualquer cidade onde se tem seres humanos e animais, o ambiente ele é modificado para atender à necessidade dos seres vivos. Então, nós temos aí uma segunda imagem que diz, nós estamos vendo aí algumas plantas, né, elas sendo aguadas, aí aqui diz assim, por um sistema de irrigação, e a legenda diz, em locais em que as chuvas são escassas, são instalados sistemas de irrigação para que as plantações recebam água. Plantação de banana em Petrolina, Pernambuco, em 2015. Então, a gente sabe que Pernambuco tem uma parte seca, né?
Então, essa região aí é uma parte que tem escassez de água, né? Não tem muitas chuvas. O solo ele é muito seco, não é um solo fértil, pronto para plantar. Então, o que que as pessoas fazem? Elas modificam esse ambiente e elas instalam esse sistema de irrigação de água para atender a necessidade dos seres vivos, que é as plantas, em que nós, seres humanos e outros animais, a gente se alimenta dessas plantas, não é verdade? Então, essas plantas não estando em escassez, essas plantas, não tendo essas plantas, nós, como seres humanos, nós vamos ser bem prejudicados. A gente já até falou sobre isso, né, crianças? Lá em outras aulas. Mais embaixo, nós estamos vendo aí a construção de uma palafita, né? Que são as casas construídas em cima da água. E aqui diz assim, olha, a legenda. As palafitas são casas construídas às margens dos rios sobre estacas, para evitar que a água entre durante as cheias. Aí nós temos palafita no município de Almeririm, no Pará, em 2017, tá certo? Então, nós vemos aí também, né, que a modificação que o ser humano fez, que é a construção dessa casa em cima da água, né? É, as margens da água é feito de estacas para evitar que a água entre durante a cheia na casa, ok? Mais embaixo, nós estamos vendo aqui um espaço, mas já é um espaço construído para o lazer. E diz assim: alguns espaços são construídos planejando o equilíbrio dos elementos do ambiente. No Parque Solon de Lucena, em João Pessoa, na Paraíba, a lagoa é cercada de palmeirais e imperiais, tá certo? Então, essa lagoa, nós podemos ver aí mesmo um dos elementos naturais, nós podemos ver também a ação do homem aí nessa imagem, ok? E você vai responder a terceira questão mediante o que nós vimos, que diz: que modificações no ambiente você identifica no município onde mora? Então, você vai lembrar de algo, até visitar algum ambiente da sua cidade, como uma praça, sei lá, um balneário, e você vai ver, né, se houve, que com certeza houve modificações, tá certo? E você irá apontar essas modificações aqui nessa atividade de número 3. Vamos passar para a próxima página de número 195, que dá continuidade àquilo que a gente vem falando. Diz assim: se forem feitas sem cuidado, as modificações no ambiente podem ser prejudiciais aos seres que vivem nele, inclusive as pessoas, tá certo? Então, algumas modificações, crianças, elas precisam serem feitas com bastante cuidado. Porque se não forem feitas com bastante cuidado, elas vão alterar o ambiente, né? E aí pode prejudicar tanto o ambiente quanto os seres vivos, tá certo? Por exemplo, aqui nós estamos vendo a questão do lixo, né? E aí a gente sabe que o lixo, se ele não for colocado em um local que seja correto, preparado para ele, ele pode prejudicar os seres vivos, os animais, as plantações, o solo, né, os elementos naturais, e aí, consequentemente, também a nós, enquanto seres humanos. Então, vamos ver o que diz aqui a nossa legenda. Diz assim: quando não é feito de maneira apropriada, o descarte de lixo é prejudicial ao ambiente, contaminando o solo. Vamos lá. Contaminando o solo e a água. Aí nós temos aqui lixão em Brasília, Distrito Federal. Essa foto foi tirada em 2012. Tá certo? Então, o lixo, quando ele não é colocado, ele não é descartado no ambiente próprio para ele pode ser prejudicial para o solo, para a água e para nós, seres humanos, tá certo? Então, precisa ter muito cuidado e muita responsabilidade quanto a isso, tá certo? Porque
o consumo, nós consumimos bastante, né? Somos consumidores. E aí a gente gera muito lixo. E aí esse descarte do lixo precisa ser bem correto para não prejudicar, no caso, o solo, e consequentemente a água e nós, seres vivos. E aqui diz, mais embaixo, por isso, é muito importante conhecer as características do ambiente e planejar bem as alterações que serão feitas, tá certo? Então, em cada situação de alteração do ambiente, seja no descarte do lixo, seja na construção de uma casa, de uma fábrica, de uma rodovia, é necessário conhecer muito bem esse ambiente, para fazer tudo isso de forma correta, planejar essas alterações de forma correta, para não prejudicar os seres vivos, a natureza, tá certo? E, consequentemente, nós, seres humanos, né, que também somos seres vivos. Então, tudo isso precisa ser feito, essas alterações no ambiente, mas com muita responsabilidade, ok? Mais embaixo, nós estamos vendo uma outra imagem. E aqui diz assim, a construção de represa para o fornecimento de água transforma o ambiente, alagando regiões, podendo causar a morte de muitos seres vivos. Aí nós temos o município de Porto Velho, Rondônia, em 2016. Então, nós vemos aqui que uma construção de uma represa, né, para o fornecimento de água, que é necessário, fornecimento de água, para uma cidade, para um estado e tal, o que aconteceu? Ele transforma o ambiente lá, que é essa represa, alagando muitas regiões, que aí pode causar morte dos animais, como também de algumas plantas e até mesmo de alguns seres humanos, tá certo? Então, por isso que eu volto a falar para vocês da importância, né, de conhecer as características do ambiente para que possa haver essa alteração, para que possa ser feito tudo da forma correta e os seres vivos eles não serem prejudicados, nem os elementos naturais, ok? Mais embaixo, nós temos uma quarta questão que você vai responder, que diz, quais as modificações no ambiente você acha que são importantes para facilitar seu dia a dia? Então, você vai pensar, quais foram as modificações do ambiente que é importante para facilitar o seu dia a dia? Por exemplo, a construção de rodovias é importante, construção de pontes é importante. Então, você vai pensar, tá certo? No que é importante para que possa facilitar o seu dia a dia. Mas embaixo diz, essas modificações causam algum impacto aos seres vivos? Você vai pensar, né? Geralmente as modificações elas causam, né? Só que elas causam um impacto maior quando as autoridades elas transformam esse ambiente, tá certo? Sem cumprir as devidas normas, sem conhecer as características do ambiente, tá certo? De forma que não com irresponsabilidade. Aí sim, causa muito impacto, mas a gente sabe que as modificações elas são necessárias, porém respeitando as normas do meio ambiente, ok, meus amores? E nós iremos para a próxima página, página de número 196, que é atitudes individuais para cuidar do ambiente. Então, o ambiente ele é uma responsabilidade de todos nós, tanto coletivo como individual. Só que eu quero frisar aqui para vocês a parte de nós cumprirmos, de nós fazermos a nossa parte no individual. Se cada um fizer o seu papel, cumprir o seu papel no individual, as coisas elas andam. Agora, o que acontece? Nosso maior erro é que nós queremos cobrar só do coletivo, né? E a gente esquece de fazer a nossa parte no individual. Então, a gente vai estar falando sobre isso, ok? Aí aqui diz, para cuidar do ambiente, cada um de nós pode adotar algumas atitudes simples no dia a dia. Veja uma lista de sugestões a seguir, tá certo, crianças? Então, nós temos responsabilidades, né? E o que vocês acham de quem há responsabilidade por preservar o meio ambiente e cuidar dele? Os problemas ambientais, será que eles são só responsabilidade só do governo, só dos prefeitos, das empresas, ou eles são de todas as pessoas? O que vocês acham, crianças? E como é que vocês acham que a gente pode ajudar a preservar o ambiente? Então,
Olha, os problemas ambientais, eles são responsabilidade de todos, não é só das autoridades, de todos nós, inclusive vocês, crianças, tá certo? E nós podemos sim, né, ajudar a preservar o ambiente, tá certo? E a gente vai aprender aqui lendo alguma dessas sugestões, tá certo? Talvez você se encaixe aí, talvez você encontre coisas que você já faça e talvez você encontre coisas que você não faça e que a partir de agora você vai fazer, tá certo? Então, a primeira sugestão é a economia de água. Diz assim: economizar água. A água pode acabar se não for usada com responsabilidade. Vocês sabiam, crianças? Que a água doce, a água potável, essa água que nós utilizamos para beber, cozinhar, lavar, tomar banho, ela pode acabar se a gente não usar ela com responsabilidade? Sim, ela pode sim acabar. Então, nós precisamos usar a água com responsabilidade, tendo algumas atitudes, né, colocando em prática algumas atitudes que a gente já até aprendeu lá atrás, como fechar a torneira quando você está escovando o dente, quando você está tomando banho, no momento que você está passando sabão no seu corpo, fechar a torneira, não deixar a mangueira ligada o tempo todo quando você está lavando o carro, evitar, né, estar lavando o carro com a mangueira, lavar com balde, porque com a mangueira você gasta muita água, entre outras, né, dicas que temos para economizar água, ok? A próxima, andar mais a pé. Por quê? Vamos ver. Ao caminhar, conhecemos melhor o bairro em que moramos e evitamos usar o carro. A fumaça que os carros produzem polui o ambiente, tá certo? Então, é uma outra atitude. Além da gente fazer um exercício físico, né, que todos nós precisamos, ao andar a pé, a gente também conhece o nosso bairro e evita a fumaça, né? Porque ali no momento que a gente está andando no carro, o petróleo ele vai sendo consumido e vai saindo em forma de fumaça. Aquela fumaça ela vai tomando conta do ambiente. Nós, seres humanos, os animais, a gente acaba respirando aquele ar poluído. E aí a gente acaba atraindo as doenças, né, respiratórias, mediante esse problema da poluição do ar, ok? Uma outra sugestão reduzir o consumo. Aí diz, para diminuir a retirada de recursos da natureza, podemos evitar comprar itens desnecessários, dar preferência a produtos recicláveis, que consumam menos energia e sejam feitos para a comunidade de cada local. Então, nós somos consumistas, né? Nós consumimos demais, o consumismo ele tem aumentado porque nós compramos, e à medida que nós vamos comprando, nós vamos trazendo os produtos e no meio, junto com os produtos que nós vamos utilizando, por exemplo, uma caixa de sapato, um sapato ele vem enrolado em um papelzinho dentro de uma caixa, dentro do sapato vem alguns papelões, né? E ainda vem dentro de uma sacola. Então, nós vamos utilizar somente o sapato, mas olha o tanto de lixo, de coisas aqui que a gente vai jogar fora, vai ser transformado em lixo, né? E tudo isso a gente viu que causa efeitos no ambiente se esse lixo não for jogado no lugar correto, tá certo? Então, nós podemos evitar isso comprando menos, comprando só o que nós temos mesmo utilidade, sem contar, crianças, que para fazer todos esses itens, como por exemplo o sapato que eu te dei o exemplo agora, existe o gasto de quê? Dos recursos, né, da natureza. Como por exemplo, o que acontece de energia, tem o consumo da energia e tal, tá certo? Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso e evitar o consumismo, tá certo? Comprar somente o que nós temos necessidade. Outro item, cuidar do lixo, onde diz, devemos sempre jogar o lixo no cesto, quando possível, devemos separar o lixo reciclável, tá certo? Então, eu quero frisar bastante nisso, porque nós, principalmente vocês crianças, a gente tem um hábito de não jogar o lixo
no lugar correto, né? Onde é o metal, metal, onde é o lixo orgânico, onde é o papel, papel, tá certo? Então, existe uma importância muito grande da gente colocar o lixo no cesto correto, porque aqueles materiais que eles podem ser recicláveis, se eles estiverem misturados com outros materiais, não vai dar certo. Por exemplo, estiver junto com lixo orgânico, não vai dar certo, né? E outra coisa, a importância de se jogar o lixo no cesto, não jogar o lixo no chão. A gente observa que durante o intervalo, quando nós estávamos tendo aula presencial, após o intervalo, quando as crianças entram para a sala, o pessoal da limpeza da escola, eles recolhem muito lixo, né? E quem é que joga esse lixo? Nós que às vezes estamos lá na escola, alunos, né? Até mesmo alguns funcionários, aqui acolá a gente se pega, né? Fazendo isso, mas é uma atitude que nós precisamos corrigir, viu, crianças? Não somente na escola, mas em todos os lugares que nós estamos, na nossa casa, na igreja, na rua, em qualquer ambiente que nós estamos, nós precisamos jogar o lixo no lixo, ok? E o último que diz, conhecer o ambiente. Estudar é a melhor forma de conhecer o ambiente e planejar as alterações que serão feitas nele para preservar. Tá certo? Embaixo nós temos aqui uma imagem de algumas crianças trabalhando no coletivo, né? Algumas formas de preservar o meio ambiente. E nós temos aqui uma legenda que diz, mesmo as atitudes individuais podem ser pensadas de maneiras coletivas, tá certo? E nós temos aqui uma questão que indica que você vai pensar, que diz, quais dessas atitudes você pratica em seu dia a dia? Quais você gostaria de incorporar à sua rotina? Converse sobre isso com os colegas e os professores. Então, você vai pensar, né, analisar essas atitudes aqui, todas que nós falamos. Você vai apontar aquelas que você já faz no seu dia a dia. Você vai refletir aquelas que você não faz, tá certo? E aí, a gente vai pensar, né, em incorporar essas atitudes na nossa rotina. Porque, afinal de contas, tá? A responsabilidade de cuidar do meio ambiente é de todos nós, ok, meus amores? Vamos passar para a próxima página. Nós temos aqui álbum de ciências e nós vamos conhecer uma proposta, né, de uso sustentável da terra. Nós vamos conhecer uma forma não convencional de construção, porque toda construção, ela acaba retirando alguns elementos da natureza e também algumas coisas que são feitas pelo homem, né? Que nem, por exemplo, tijolos, mesmo que é utilizado alguns recursos naturais, mas feita pela mão do homem, que nem tijolo, cimento e outras coisas. Então, nós vamos aprender conhecer só algumas propostas de uso sustentável da terra, das coisas naturais. Então, vamos lá ler com a tia? Diz assim, você já ouviu falar em permacultura? Se não, vamos conhecer um pouco. Vamos lá fazer a leitura? Diz assim, a permacultura foi criada na década de 1970, na Austrália. Ela une conhecimentos tradicionais e conhecimentos científicos modernos sobre o uso da terra. São usadas técnicas especiais para plantação, construção de casas, tratamento do lixo e tratamento do esgoto, entre outros. O objetivo é planejar o cultivo de alimentos e as construções de forma a modificar menos o ambiente natural. A permacultura incentiva a construção de casas usando materiais naturais como terra, bambu, madeira em vez de cimento, tá certo? Então, vejam aí, o que é usado? Somente os elementos naturais ao invés do cimento. Então, nós observamos aí, né, a construção de uma casa, e na legenda diz, casa sendo construída com terra